refletindo sobre a liberdade religiosa em Moçambique, um direito que, a se confirmar a aprovação da nova Lei das Religiões, será posto em causa. Para uma melhor compreensão sobre esta matéria, vamos começar por fazer uma definição dos conceitos de Estado, Estado laico, religião e liberdade religiosa. Estado é o conjunto de instituições ou órgãos que mantêm o poder público num território. No nosso país, podemos destacar como parte dessas instituições os órgãos de soberania, nomeadamente, o Governo, a Assembleia da República, os tribunais, o Presidente da República e o Conselho Constitucional. Religião é definida como uma crença na existência de um poder superior ao sobre-humano, do qual o crente se considera dependente. A crença religiosa manifesta-se através de um conjunto de preceitos, práticas e rituais que colocam o crente numa relação espiritual com o ser superior ou poder sobre-humano. Estado laico é um Estado que não adota nenhuma crença como sua religião oficial. Um Estado que não é contra a religião, mas que garante que todas as crenças possam coexistir sem a preponderância de um só credo. Um Estado em que não há envolvimento religioso em assuntos do Estado, nem envolvimento das instituições do Estado em assuntos religiosos. A separação entre o Estado e a religião começou a ser discutida nos primeiros séculos da nossa era, e deu origem ao conceito de laicidade do Estado e de liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um direito que deriva da liberdade de pensamento e de consciência. Inclui a liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa, liberdade de escolha da religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não aderir a religião alguma e a liberdade de ser ateu. A liberdade de culto abrange a liberdade de orar e a de praticar atos religiosos em casa ou em público. Ao falarmos da religião ou da liberdade religiosa, não podemos pensar apenas nas grandes religiões tais como o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo, o sikhismo, o baísmo e o jainismo. Temos também que incluir as religiões amistas de origem africana, pois, elas também têm um conjunto de preceitos, práticas e rituais que colocam o homem em contacto com o ser espiritual de que depende, ainda que, em muitos casos, o ser superior seja um antepassado. Estas figuras representam este tipo de crenças presentes também em outros continentes, tal como acontece em quase todos os Estados de direito democráticos em que se respeitam os direitos e liberdades fundamentais ligados à religião. A Constituição moçambicana estabeleceu-se como um Estado laico. A laicidade do Estado moçambicano é estabelecida pelo artigo 12 da CRM e faz parte dos princípios fundamentais do Estado, no capítulo 2, do título 1. Este artigo estabelece que a laicidade do Estado moçambicano assenta na separação entre o Estado e as confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício das suas funções e de culto. É importante destacar aqui a liberdade das confissões religiosas na sua organização e no exercício das suas funções religiosas. Esta liberdade de organização significa que são as confissões religiosas que determinam o seu organograma ou estrutura organizacional, que são as confissões religiosas que determinam a forma de indicação dos seus líderes e os respectivos requisitos para a sua indicação, que são as confissões religiosas e não o Estado que deve ditar quem deve ser o líder religioso nem o tipo de formação que ele deve ter, se é que deve ter alguma formação, que são as confissões religiosas e não o Estado que deve determinar o nível académico ou teológico de um líder religioso, porque é assunto religioso, reservado para as confissões religiosas, que são as confissões religiosas que determinam o número mínimo de membros necessários para a sua constituição e não o Estado que deve determinar que sejam 100, ou 500, ou 1000, ou 5000, ou 10.000, ou 15.000, e muito menos 60.000. O Estado não sabe quantos membros são necessários para fundar uma confissão religiosa, por isso não deve intrometer-se nesse assunto religioso. A Constituição da República refere que o Estado reconhece e valoriza as atividades das confissões religiosas visando promover um clima de entendimento, tolerância, paz e o reforço da unidade nacional, o bem-estar espiritual e material dos cidadãos e o desenvolvimento econômico e social. Independentemente de alguns problemas que possam existir, quase todas as confissões religiosas promovem um clima de entendimento, tolerância, paz entre os seus fiéis e entre todos os cidadãos. Ninguém devia queixar-se dos assuntos internos das confissões religiosas a não ser que os próprios fiéis reclamem a violação dos seus direitos. Aí, sim, o Estado poderá intervir para repor a ordem constitucional. Para complementar o princípio fundamental da laicidade do Estado, o legislador constituinte estabeleceu a liberdade de consciência, de religião e de culto no artigo 54, o qual está inserido no capítulo 1 dos direitos, deveres e liberdades, e como parte do título 3, dos direitos, deveres e liberdades fundamentais. Portanto, a liberdade de consciência, a liberdade de religião e a liberdade de culto são direitos fundamentais, ou seja,
direitos consagrados pela Constituição e que não podem ser postos em causa por uma norma inferior. Tal como descrito nos 5 parágrafos do artigo 54, trata-se da liberdade de praticar ou de não praticar uma religião, do direito de não ser discriminado por causa da fé, da convicção ou da prática religiosa, do direito de prosseguir livremente os fins religiosos, de possuir e adquirir bens para a materialização dos objetivos religiosos, da proteção aos locais de culto, seja qual for a sua natureza, ainda que seja debaixo de uma árvore, como acontece com as crenças tradicionais africanas, da garantia do direito à objeção de consciência nos termos da lei. Isto significa que o cidadão tem o direito de não cumprir determinadas obrigações legais em virtude de convicções de natureza religiosa, moral, humanística ou filosófica. Por exemplo, um determinado cidadão pode, por motivos da sua fé, recusar-se a cumprir o serviço militar. A Constituição da República é a lei fundamental. Os seus princípios não podem ser postos em causa por uma lei ou qualquer outra norma inferior. Para além de a Constituição não poder ser violada por uma lei ou outra norma inferior, ela própria possui garantias que impedem que seja revista, a não serem determinadas matérias nela especificadas. Trata-se de limites materiais da revisão constitucional, estabelecidos no artigo 292, onde se destaca a proteção do princípio da separação entre as confissões religiosas e o Estado, os direitos, liberdades e garantias fundamentais, e a separação e interdependência dos órgãos de soberania. Por se tratar de um direito fundamental, a liberdade religiosa faz parte das matérias invioláveis, que não podem ser revistas, a não ser que o povo, através de um referendo, concorde com a revisão. Muitos dos princípios adotados pelo nosso legislador constituinte refletem a vontade de todos os povos da região e do mundo. Porque Moçambique não é uma ilha e não pode ser diferente, adotou e integrou os princípios da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a qual proíbe a adoção pelos Estados de medidas constrangedoras que visem restringir a manifestação dessas liberdades. Esta é mais uma garantia da liberdade religiosa. Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece o direito de toda a pessoa à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Importante destacar aqui que a liberdade de religião é uma liberdade individual, ou seja, a pessoa pode manifestar a sua liberdade religiosa sozinho ou com a sua família, ou com um grupo restrito de cidadãos, sem necessidade de se organizar numa coletividade de 500 e muito menos de 15 mil ou 60 mil membros. Para terminar, vamos, com base nos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatísticas, de 2017, analisar o perfil religioso de Moçambique. De acordo com os dados do INE, a população total é de cerca de 28 milhões de habitantes. O perfil religioso de Moçambique é constituído por 7,6 milhões de cristãos católicos, o correspondente a 27,2% da população, seguido de 4,4 milhões de ziones, 15,6% da população, 4,3 milhões de evangélicos, 15,3% da população, e, por fim, meio milhão de anglicanos, 1,7% da população. No perfil religioso do país, para além dos cristãos, temos os muçulmanos, que são 5,3 milhões, 18,9% da população, e outras religiões com 1,3 milhões, 4,8% da população. Os ateus e aqueles cuja religião não é conhecida prefazem 4,5 milhões, ou melhor, 16% da população total. A soma da população de cristãos corresponde a cerca de 17 milhões, ou seja, 60% da população. A soma das outras religiões é de 6,6 milhões de habitantes, o que corresponde a 24%. A soma dos cristãos com outras religiões, ou seja, a soma de todos os religiosos que vão ser afetados pela nova lei das religiões, corresponde a 84% da população, contra 16% de ateus e desconhecidos. Afinal, quem é que pode pôr em causa a nossa liberdade religiosa, num país onde somos a maioria? Quando se aprecia a proposta da nova lei das religiões, fica-se com a impressão de que o principal objetivo é tentar estancar a chamada proliferação de igrejas, ou seja, limitar o surgimento de novas igrejas ou de novas religiões. Mas, no nosso entender, as religiões vão continuar a expandir os seus horizontes, com ou sem lei, porque o seu comando não depende da lei, mas sim dos seus livros sagrados. O cristianismo, por exemplo, tem como principal missão a expansão do Evangelho até aos confins da terra. Isso é uma ordem incontornável de Jesus Cristo que está na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 e em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Os cristãos vão continuar a cumprir essa ordem divina, com ou sem lei.
Quando a lei impedir a proliferação de igrejas, os cristãos poderão continuar na clandestinidade, como acontece nos países com regimes autoritários. Isso poderá ser mais problemático para o Estado. Outra razão que é mencionada em fóruns não oficiais é tentar acabar com igrejas que supostamente exploram os seus fiéis cobrando-lhes dízimos em troca de bênçãos. Mas este é um assunto reservado à religião e não ao Estado. Assim como as pessoas gastam dinheiro com curandeiro, há quem prefere procurar a saúde e a paz no profeta. Em ambos os casos, as pessoas vão de forma voluntária. Não são obrigadas. Aliás, em vez de resolver o assunto, a imposição de 60 mil membros para o registro de uma confissão religiosa só irá beneficiar as igrejas desta contestada linha de atuação, em prejuízo das outras. Convidamos a todos para continuarmos a refletir sobre esta matéria em 2020, e a acompanhar atentamente o debate sobre a proposta da nova lei das religiões. Para já ficam as seguintes questões de reflexão: que consequências terá uma lei que limita a liberdade religiosa, que viola a Constituição da República, que impõe medidas de constrangimento que visam restringir a manifestação da liberdade religiosa, o que contraria a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Obrigado pela sua atenção. Até breve.